Vamos para mais uma explicação, versículo por versículo, de Mateus, capítulo 6 e versículo 16, que diz: E quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens se pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui, nesse versículo 16, Jesus ele começa aqui o ensinamento sobre o jejum, mantendo aqui o mesmo princípio ali dos ensinamentos anteriores a respeito da oração e da caridade. E a espiritualidade verdadeira, ela não deve ser usada para impressionar as pessoas, né? Tanto na comunidade cristã como aquele que estão à nossa volta, ao nosso convívio. E o que Jesus está criticando aqui nesse versículo 16? Ele critica aqui pessoas que fazem jejum para parecer mais espirituais, né, do que os outros, pessoas que demonstram aqui sofrimento ao fazer o jejum, né, do sofrimento do propósito que ele está fazendo, e pessoas que buscam aqui a aprovação e elogios religiosos, né, que fulano é muito religioso, é muito, entendeu? Cristão, mais espiritual. Então, ou seja, eles transformaram aqui o jejum, a prática do jejum, em um teatro aqui espiritual. E por isso Jesus ele está criticando isso aqui. E o versículo continua dizendo: já receberam a sua recompensa. Assim como nos outros ensinamentos ali do Sermão do Monte, e isso significa que quem faz, né, para aparecer, já recebeu ali seu reconhecimento dos homens, né? Mas não receberão recompensa espiritual verdadeira da parte de Deus, porque o seu propósito ali do seu coração não era para Deus, era para mostrar uma aparência daquilo que não era externa, daquilo que não era no seu interior, né? Para mostrar para as pessoas e não para se relacionar verdadeiramente com Deus. Então, a mensagem central aqui desse versículo 16 é que Jesus ele ensina que o jejum deve ser feito ou praticado de forma sincera, discreto, né, entre a pessoa e Deus, e sem buscar aqui a aprovação humana, né? Então, em termos simples aqui, não transformar aqui a sua espiritualidade em espetáculo, né? Pois o jejum é para Deus, né? Entre a pessoa e Deus, e não para outras ou para outras pessoas, no sentido de exibição, né? Então, vamos revisar aqui esse versículo 16, onde esse versículo 16, o texto ele começa aqui falando, como eu falei anteriormente, tratando aqui sobre o jejum, né? E por que Mateus escreve esse versículo 16? Mateus ele está aqui registrando o ensinamento de Jesus para aplicar aqui o mesmo princípio que já foi usado aqui a respeito da esmola e a respeito também da oração, né? Então, a prática aqui religiosa, ela não deve ser feita para aparecer, né? Ou para demonstrar para pessoas ou para alguém, não. E qual é o problema que Jesus ele está aqui corrigindo? Porque ali na época de Jesus, as pessoas elas jejuavam, mas faziam questão, né, de parecerem fraco, triste, sofredor, né, no momento da prática do jejum, para demonstrar que estava praticando aquilo ali. Então ele demonstrava essas aparências fracas no semblante ali do seu rosto, né, de tristeza, de sofrimento, para que os outros eles vissem e admirassem a sua religiosidade, né?
Mas Jesus ele chama isso essa prática dessa forma de hipocrisia. Por quê? Porque o jejum vira ali uma encenação, um palco, né? Uma apresentação. E o propósito original não era esse. É um propósito de intimidade entre a pessoa e Deus, e não para se exibir ou mostrar uma espiritualidade, né, aparente, né? Então, qual é a mensagem aqui central aqui nesse versículo 16? A mensagem central é que Mateus ele escreve isso para ensinar que o jejum não é um espetáculo, a espiritualidade não é uma performance bíblica para ser demonstrada, né, como um teatro às pessoas, mas Deus olha a intenção ali, né, que está no coração e não a aparência externa. Então, o que Deus vai olhar ali para os seus servos é a intenção do coração. Se está motivada para a apresentação, já perde seu galardão e não tem sentido algum, né? Mas se é para entre a pessoa em sinceridade, fidelidade e verdade a Deus, fica ali entre a pessoa e Deus, e aquele que está vendo, ele conhece a verdade do coração, a motivação do coração, e dá a resposta, né, e muda até situações através do jejum. Então, a ideia importante aqui é que Jesus não está aqui condenando o jejum ou a prática do jejum em si, mas o jejum, aquelas pessoas que fazem o jejum para reconhecimento de pessoas, né? E de quem transforma aqui uma prática espiritual em busca aqui de aprovação humana, né? Então, Jesus está advertindo, criticando, né? Corrigindo essas atitudes. Então, o resumo aqui desse versículo 16 é que Mateus está incluindo esse versículo aqui, 16, para reforçar aqui o mesmo princípio ali do versículo 6, né, do capítulo 6, onde a verdadeira vida espiritual ela é vivida diante de Deus e não para impressionar pessoas, né? Então, precisamos entender que essas práticas para ser vivida diante de Deus e não praticar essas coisas, o jejum, a oração e a caridade, as esmolas, né, para serem vistos, para serem ali aparentar uma espiritualidade que é muito espiritual ou muito religioso. Então, isso aí não tem valor algum diante de Deus, né? Porque essas pessoas já receberam aí a sua recompensa, mas não diante de Deus. Então, espero que você compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso e que Deus nos abençoe.